Nem tudo que esta mulher diz é verdade. Nada é mentira. São lembranças de uma pessoa nascida em 1900, fixadas pelo seu envolvimento pessoal nos acontecimentos e tomadas pelos seus afetos e suas paixões. São memórias importantes que se destacam das de outras mulheres do seu tempo que não conseguiram romper com as barreiras de uma sociedade patriarcal. Ele, um velho honrado, guardava ainda no coração um resto de mocidade, sentindo um amor de alma de verdes anos. Nada tinha e dizia ter tudo. Possuía uma filha que era de seus braços, solteira. Um dia golpearam-lhe a vida 2 sofrimentos. Riu pelo seu destino e chorou pela felicidade dela. Saiu de seus braços e entrou no seio de outro homem. Esposa. Passados tempos, não era mais de seus braços, não era mais do seio do esposo, porque era das maravilhas do céu. Mãe. Minha infância transcorreu dentro de muito amor e muita harmonia. Meu pai era um homem relativamente abastado, porque morando em Maceió, ele com seu esforço se tornou um proprietário de casinhas proletárias, porque ele achava que o povo precisava morar em casas decentes, humildes, porém decentes. E minha mãe, uma dona de casa, modesta, né, mas tendo empregada para fazer tudo, e nós éramos criados com muita liberdade, corríamos descalças, brincávamos, íamos de vez em quando à praia tomar banho de mar, mas com muito amor. Era eu, uma irmã mais velha do que eu, 2 anos e pouco, e um irmão mais velho do que eu, 8 anos. Meu pai não batia, não repreendia, não puxava orelhas. Tudo que ele queria era pela conversa. Então, naquele tempo, por exemplo, havia ainda o uso da palmatória nas escolas, principalmente nos sábados, argumento de tabuada. Mas, uma vez, minha irmã claudicou, levou um bolo de um colega. Chegou em casa aos prantos. Meu pai foi à escola e proibiu terminantemente que filhas deles, para estudar, não precisavam de palmatória. Tinha que falar era proibido. E assim eu fui criada. Agora, era estimulada a ser sempre a primeira da aula. Estudei muito, querida das professoras, tive sempre as melhores notas, não só em Alagoas, como no Pará, para onde eu fui aos 8 anos de idade, quando meu pai morreu. Minha avó me levou para lá. Minha tia não me colocou no ginásio, eu fiquei 9 anos em casa, aprendendo prendas, um pouquinho de piano, porque ela me ensinou teoria e solfejo. Tanto que hoje eu tenho só registrado para mais de 600 músicas de minha autoria registradas na Escola Nacional de Música. E outras tantas ainda por registrar. Eu faço isso não visando lucro ou fama, mas por alto prazer. De forma que eu digo, assim foi a minha infância. Fatalidade. Via mais uma vez pálida, esquelética, com os cabelos desgrenhados, a sorrir e a chorar quase ao mesmo tempo, encerrada num lúgubre aposento de doidos. E disse-me uma velhinha de cabelos brancos que ela enlouquecera ao amar pela primeira vez. Pobre Margarida, contava apenas 13 anos. A minha mocidade, muito modesta, em casa sempre, como eu digo, aprendendo prendas, aprender a fazer renda de birro, bordar, fazer crochê, costurar. Ainda hoje, as minhas costuras todas sou eu que faço. Nunca estive numa aula de corte e costura. Vi a minha tia costurar, fui aprendendo também. E assim foi a minha mocidade.
quando eu tive em mãos o fruto da minha herança paterna, pela venda da casa que me tocou, eu resolvi estudar, fui para a Escola Franca de Comércio e nem toquei nesse dinheiro, porque logo no segundo ano eu comecei a ser monitora de datilografia, assinando o professor, a ensinar datilografia. E com isso eu fui custeando os meus estudos, só que eu não toquei no dinheiro da minha herança, porque eu ia trabalhando, estudando. Eu em Belém tenho até ainda recortes aqui, comecei a batalhar contra a discriminação da mulher, portanto, pelo feminismo. E eu era colaboradora assídua da província do Pará. Tanto que eu tenho até aqui recorte de jornais em que moças entrevistadas, advogadas e tudo mais, diziam, não, o lugar da mulher é no lar, a mulher deve ser a rainha do lar. Eram contra, portanto, a emancipação da mulher. Eu encontrava o meio muito estreito. Acontece que eu sempre fui amiga da literatura, sempre li muito. E tomava conhecimento das grandes mulheres do passado. E não das lutas, porque não se referia à discriminação. Mas sempre eu tive consciência de que a mulher devia equiparar-se ao homem. Que nesse ponto não devia haver discriminação. A inteligência não tem sexo. Ao vê-lo extinguir-se lentamente, eu me lembrava do inocente Mário, um lindo querubim que só esteve na terra 5 dias e que eu tive também nos braços, brandamente arquejando sem um gemido, sem um soluço, sem um estertor, até que foi deixando gradualmente de respirar. E só então deitei-o nos braços maternos, para que neles exalasse o derradeiro alento. Ambos se finaram assim, docemente, na sua correta beleza de imaculada inocência. Por que me deixaste? De que morreste? Que mal te acometeu de que eu não pude preservar-te? E então resolvi, quando eu dei o sim ao meu primo, em setembro, ele quis casar o mais depressa possível, casamos em março de 23. Infelizmente, naquele tempo não havia ainda remédio para a tuberculose. Ele morreu tuberculoso em 1925, em novembro de 25. De forma que foram 2 anos, apenas 2 anos e meses de casamento. Tivemos um filho, morreu também, morreu de, não sei se de meningite, ou se foi convulsão, ou se foi desidratação, eu não sei se ele teve febre, vômitos e convulsões, e quase que não deu tempo a tratar, morreu. De forma que eu fiquei solteira. Vim para o Rio de Janeiro. Em quando isso? Ele morreu em 25. Eu resolvi vir para o Rio de Janeiro somente em 29, porque lá no Pará eu vi que não tinha mesmo para onde ir. Conforme eu contei há pouco, nem emprego. Aquela discriminação que fazia de mulheres, né? Fui ao emprego onde era pago 300 mil reais, e quando eu ordenado, 200 a 300, a homem nós pagamos 300, mas a mulher só pagamos 200. Eu dei adeus e resolvi ir embora para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, uma ocasião, eu estava na pensão onde eu morava, e uma amiga disse, você por que não procura a Federação pelo Progresso Feminino? Berta reúne lá, foi então que eu me lembrei de procurar a Federação. E filiei na Federação, fui muito bem recebida por Berta e continuei, então, recebendo aquela orientação dela. Onde encontrar uma brecha, vamos entrando, penetrando. Qualquer assunto, nós temos que ir badalando, fazendo feminismo. Foi assim que eu continuei aqui na imprensa, sempre a lutar pela emancipação da mulher. E
pelo lado prático, fazendo questão que me pagassem sempre o valor do meu trabalho, né? Almerinda chega à capital do país em um período de grande ebulição cultural, social e política, onde as mulheres já vinham conquistando um lugar público. Era a queda da Primeira República, cuja Constituinte, em 1892, não reconheceu o direito feminino ao voto. Enquanto Almerinda vivia sua infância e juventude, já as primeiras associações femininas eram criadas, com o objetivo de fazer frente à discriminação. Através da imprensa, várias mulheres lançaram o debate sobre a autoafirmação da mulher, sobre o seu direito à instrução, participação política e maior liberdade no lar. A campanha pelo voto ganhou um lugar central de investimento, puxado pelas líderes do movimento, mulheres instruídas e de origem abastada. Neste movimento se destacou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, liderada por Berta Lutz. Então, Berta disse, olha, onde há uma associação de homens e mulheres, os lugares de projeção são todos reservados a homens. Essas delegações que você vê são todas masculinas. Nos sindicatos, os delegados são masculinos, porque de homens e mulheres. Vamos fazer um sindicato só de mulheres. Porque assim eles têm que atuar a mulher. Então, ela elaborou os estatutos, o sindicato de datilógrafas, taquígrafas e secretárias. O sindicato era quase que uma máscara. Sim. Porque as mulheres, de fato, não tinham consciência combativa, consciência corporativa. Conseguia ser uma secretária falando, e quanto é que eu vou ganhar? Ganhar alguma coisa com isso? Não sabia nem para que era que se associavam. A gente pegava aquilo para efeito oficial, para fazer número, porque elas mesmas não se interessavam. As datilógrafas não se interessavam, não tinham consciência. O presidente da federação se sentia raiva, dizia que era o sindicato de eu sozinha. Que o sindicato era eu só. Era o sindicato de eu sozinha. Eu deixava para lá, passava para lá, porque aquilo era quase que uma verdade. Porque as minhas companheiras nem tinham não tomavam conhecimento daquilo. Berta Lutz era radicalizada porque defendia os direitos da mulher e a igualdade da mulher. Achavam que ela não queria ser igual a homem, queria fazer, acontecer, né? E ninguém não apoiavam as ideias de Berta, né? Ela, mas referia porque ela era formada pela Sorbonne, ela era diretora do museu por concurso, né? Desse museu daqui da Boa Vista. Ela filha do Adolfo Lutz, um grande mestre, mas quem a seguisse não era bem vista, porque achavam que as mulheres que estavam querendo ser igual a homem, né? O feminismo era muito mal. Ainda hoje o feminismo não vai bem das pernas, não. Bem, a campanha não chegou a ser uma campanha organizada. Não foi. Aliás, Berta sempre dizia que nós não devíamos perder a oportunidade. Toda ocasião que se aparecesse, nós devíamos martelar. A tática dela era essa, atacar em todas as frentes. Porque se nós fôssemos esperar por se organizado, não teríamos nunca. Porque a mulher em si estava deseducada. Ela não se agrupava para batalhar por aquele ideal. E assim seria chover no molhado. Por isso nós temos que esperar, ou aproveitar toda e qualquer brecha para malharmos o assunto. Não obstante, colegas minhas, intelectuais da época, disseram que o papel da mulher devia ser restrito ao lar, que a mulher era a rainha do lar, quer ser mãe de família, isso, aquilo outro. Eu encontrei muito poucas que fizeram um plantão comigo. Com o processo de industrialização tomando vulto no início do século, a mão de obra feminina torna-se mais requisitada. As mulheres são deslocadas do espaço privado para entrar na produção. Operárias, comerciárias, telefonistas, este contingente não participa de forma importante na conquista do voto. Na verdade, o voto ainda era um assunto de elites. A relação do movimento feminista com a luta dos trabalhadores foi marcada no período por seu caráter liberal e assistencialista.
Sua aproximação com as trabalhadoras sindicalizadas, embora tenaz e entusiasta, foi definida dentro desses limites ideológicos. O principal foco de atuação era mesmo a imprensa e o Congresso. Foi uma luta de muitos anos e a conquista definitiva só chega com Getúlio na reforma eleitoral de 1932. Berta e Natércia da Silveira conseguem participar da comissão que elabora o anteprojeto constitucional. Por isso que eu disse que eu fui a primeira mulher a ser eleitora. Eu digo isso porque até então a mulher não tinha direito do voto. O Getúlio deu direito de voto à mulher, a todos os cidadãos, e a primeira eleição que houve foi a eleição classista, delegado classista. A seguir, no mesmo dia, na mesma temporada, houve a eleição política. Quer dizer, eu votei o delegado eleitor como delegada eleitora para o deputado classista. Agora, no mesmo ano, vieram as eleições políticas, que eu e outras mulheres votamos. Agora, com o passar do tempo, algumas pessoas chegaram a pensar que eu tinha sido eleita deputada classista. Não cheguei a ser deputada classista. Não tive votos suficientes, nem no segundo turno, nem no primeiro, nem no segundo turno. Não consegui. Foi uma tese vitoriosa. Foi vitória vitoriosa. Foi bem comemorada essa tese? Quase que nada. Porque no final, você vê, parece que algumas acharam naturalmente que estavam esquecidas ou que fosse, porque sempre há mesmo sem a gente querer confessar, sempre há uma certa rivalidade. Eu não digo que tenha havido, não, mas eu sei que não houve mesmo assim um regozijo coletivo que chamasse a atenção, não houve. As pequenas vitórias foram alcançadas paulatinamente, mas sem grande alarido. Estas feministas de elite, que defendem o direito de voto para as mulheres cultas e negam o voto aos operários e trabalhadores sem instrução, se esquecem que os problemas todos da vida econômica e social ainda estão para ser resolvidos. Eu deixei o movimento, porque o movimento foi esfriando, né? Berta fez a grande campanha, só conseguiu uma suplência. Veio depois a assumir quando o Pessoa morreu, o deputado. Ele entrou na suplência. Anos depois, Berta também morreu. Tanto que hoje nem sei se ainda existe a Federação pelo Progresso Feminino. Se existe, onde ela está. No tempo, enquanto ela foi viva, ela fazia questão da minha companhia, da minha presença, e solicitava a minha. Ela escreveu para eles 13 princípios básicos, sugestões do projeto da Constituição, da Constituição anterior, né? E como eu já estava indo poucas vezes lá, ela me mandou esse exemplar com essa dedicatória. A Almirim da Gama, para que volte. Um lembrete da velha amiga Berta Lutz. O movimento foi se desmoronando. Eu não podia aguentar nas mãos. Era mais elementos de sociedade, né? E a federação foi perdendo o seu caráter de combatente. E eu sendo solicitada para outras coisas, inclusive na minha vida particular, que eu tinha que me dar um duro, como eu disse, fazer esta casa, conseguir esta casa, 20 anos depois de ter chegado no Rio de Janeiro, sem dever um tostão a nenhuma financeira, nem caixa econômica, nem paz, nem coisa nenhuma, muita coisa. O meu amor morreu, vive o amor. O meu amor morreu, vive o amor. E eu tive um espírito muito influenciado por um homem maduro, sem culpa nenhuma dele. Ele era um ministro protestante, desquitado, e que, portanto, não pensaria nunca em me fazer a corte. Mas eu achava que ele era um homem perfeito, e os homens maduros têm sempre uma influência muito sobre as jovens. De maneira que eu achava que aquele homem era um homem ideal.
E talvez fosse isso que assombrasse aquele amor do meu primo, que estava mais no meu nível. Eu então fiz até uma música aqui que lembra um pouco este romance. Porque ele nunca tendo me falado em amor, eu também nunca falei, né? Ele apenas me levava, como no Pará, clima quente, não tem certas flores que para nas zonas temperadas e frias, ele me levava daqui do Rio de Janeiro, quando ele era caixeiro viajante do Laboratório Queiroz. Então ele me levava amores perfeitos, essa flor amor perfeito, os amigos conhecem essa flor, roxinha, né, bonita, ele levava dentro da Bíblia. Ele falava, eu trouxe aqui, esta aqui talvez você não tenha, esta aqui é amarela, amor perfeito amarelo, com laivos roxos. Aquilo era muito simbólico, né? Mas eu ficava tudo aqui só do simbolismo, nunca houve nada entre. Eu então, numa dessas minhas músicas, eu fiz assim, fiz essa música assim, De Profundo do Amor. O meu amor morreu, porque rei morto, rei posto. É a teoria, porque não pode morrer um rei sem que outro já esteja. E como eu digo, o amor é eterno. Não importa que o objeto amado mude, mas o foco, amante, é sempre o mesmo, permanece. O meu amor morreu, vive o amor. O meu amor morreu, vive o amor. Com ele se foram tormentos cuidados, brotaram saudades por todos os lados. E o sino dos lírios dobraram afinados. Dão, dalalão, dão, dalalão. Só a saudade no meu coração. Eu nunca fui convencida de que fosse bonita. Agora que eu envelheci, que eu olho para os meus retratos, é que eu digo como o que disse que eu era amada, né? Eu digo, eu era bonita e não sabia. Eu nunca me tinha, de maneira que eu não... as pessoas que se aproximavam de mim, eu tomava sempre como simpatia normal, e algum outro que mostrava assim, certo interesse, eu dava um jeitinho como eu disse, esse menino. Eu tive um companheiro aí, um engenheiro, Cris Barroso. Ele mostrou para mim, era um homem já maduro, quer dizer, mais ou menos da minha idade. Isso foi quando? Isso foi em 35. Estivemos juntos, eu tive um filho dele, morreu também pequenino, morreu ele também, e continuo sozinho. Para mim, trabalho é trabalho, namoro é namoro. Se eu gostar de uma pessoa, independe do trabalho. Agora, eu vivia tão envolvido naquelas coisas, e já não era nenhuma criança. Porque eu vim aqui para o Rio de Janeiro com 30 anos. Eu vim em 29. Mas quando eu fiz esta casa, já fez 50, estava com 50 e tantos anos. Ora, uma mulher com 50 e tantos anos, carregada de serviço, não tem tempo para estar pensando em macho. Isso aqui é verdade, né? Senti alguém me agarrar, olhei, era o velho Armando com medo de se afogar. Eu quero, confesso, eu quero, não posso mais disfarçar. Eu quero, confesso, eu quero casar. O moço que me seguira começou a me aparpar. Namoro, qual era mentira, querendo me revistar. Eu quero, confesso, eu quero, não posso mais disfarçar. Eu quero, confesso, eu quero casar. Pediu a minha mão, ainda certa para casar. Para nada o cachorrão pretendia me fichar. O amor é eterno. Não importa que o objeto amado mude, mas o foco, amante, é sempre o mesmo, permanece. A inteligência não tem sexo.